Bom, meus amigos e minhas amigas, não esqueçam de deixar o seu gostei ou não gostei. E vamos à conversa de hoje. Não esquecendo também de se inscrever se ainda não fez isso. Bom, o grande assunto é a rebelião no Supremo. Nunes Marques, mais uma vez, né? Da outra vez ele votou sozinho, ele era o único, foi derrotado. E eu acho que vai ser derrotado de novo nesta terça-feira, mas não é uma derrota, é uma vitória já antecipada. Porque ele é um juiz, e esse juiz quer fazer justiça. Então ele aceitou os argumentos da defesa de um deputado estadual do Paraná e de um deputado federal de Sergipe, e concedeu-lhes o mandato de volta que havia sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O do Paraná, porque o deputado Francisquini, porque mostrou queixas de eleitores, de políticos que diziam que foram fraudados, foram roubados na eleição. Mostrou essas queixas e, no entanto, isso foi considerado muito grave, foi atentado contra a lisura das eleições. Esquecem que o artigo 220 da Constituição fala em liberdade de expressão em toda e qualquer plataforma e veda qualquer tipo de censura. Devolveu o mandato para o deputado Francisquini e, com isso, mais 3 deputados estaduais receberam o mandato de volta, porque no regime, no sistema proporcional, os votos dele estavam elegendo mais 3 do seu partido, e é o que está acontecendo agora lá na Assembleia do Paraná. Talvez queiram esperar, porque imediatamente o Supremo já vai julgar isso, nessa terça-feira. Por quê? Porque lá em Sergipe, esse deputado 90, Valdevan 90, do PL de Sergipe, já recebeu sua cadeira na Câmara de volta, por decisão do presidente Arthur Lira, assim que veio a decisão do ministro Nunes Marques, e aí um deputado suplente do PT perdeu a vaga, né? E o PT imediatamente entrou com uma ação no Supremo, já o Supremo, super rápido, né? com a velocidade de um foguete, marcou para terça-feira o julgamento dessa causa. No caso de Sergipe, era de abuso do poder econômico, porque ele havia recebido de pessoas físicas R$86 mil de ajuda de campanha. Só que, segundo o ministro Nunes Marques, na época em que ele recebeu, não havia proibição de receber. E como ninguém pode ser acusado de alguma coisa se a lei não estava em vigor naquela época. Bom, vamos em frente. O segundo assunto, o presidente Bolsonaro na Califórnia, na Cúpula das Américas. Está meio bagunçada a organização, né? Porque ainda não tem data marcada para o encontro dele com o Biden, ele não queria ir, mandou dizer que não ia só para posar para foto com Biden, e tinha que conversar no mínimo uns 30 minutos, que havia conversado 3 horas com o Putin. Eu não esqueço o tamanho daquela mesa com que Putin recebeu o Macron, e depois a ausência da mesa quando Putin recebeu o Bolsonaro. Enfim, porque já não ia o do México, o López Obrador, que protestou porque não foram convidados os ditadores de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua. E, aliás, para mim, pode ser o ponto alto de Biden e Bolsonaro assinarem uma declaração conjunta sobre democracia no continente americano. América do Norte, Central, do Sul e Caribe. Isso vai ser muito importante. E a questão que Bolsonaro está levando lá para dar uma sacudida em Biden é o seguinte:
que o chefe de Estado americano anterior, Donald Trump, havia assumido compromissos com o Brasil e que não são compromissos pessoais, são compromissos institucionais. E Bolsonaro quer cobrar esses compromissos, o cumprimento desses compromissos com Biden. Só que não tem data marcada ainda, né? Ele está indo lá acompanhado de muitos ministros. Bom, eu prometi falar em guerra de novo, mas não é exatamente guerra. É futebol. Ucrânia versus País de Gales. Ucrânia em guerra. Imagina um país em guerra que está disputando ainda um certame mundial de futebol. Uma classificação da repescagem para a Copa do Catar. E a Ucrânia perdeu para o País de Gales. Perdeu por 1-0 com gol contra. Imagina a ironia, a má sorte de quem fez o gol contra. O País de Gales, a última vez que participou de uma Copa, eu assisti o jogo. País de Gales versus Brasil na Suécia, 1958, 19 de junho, se não me engano. 1-0, gol de Pelé, no segundo tempo. Depois nunca mais. E outra coincidência é que hoje foi um dia do jubileu da rainha, que é a rainha do País de Gales também, né? Tanto que vocês devem ter ouvido muito falar no príncipe de Gales, que é o herdeiro da rainha, é o Charles. A rainha apareceu em público. E o País de Gales está festejando a classificação para a Copa deste ano. Tá tudo errado, dá para parar e começar de novo. Um recomeço com cada um no seu quadrado, com harmonia e independência, todos conduzidos por leis mais do que suficientes. É impossível admitir a pressão política e ideológica, os trancos e empurrões como parte de uma guerra contra um governo, seus apoiadores, contra um país, seu povo, contra, enfim, a democracia. E não falem em nome dela se artigos, parágrafos, tópicos, incisos, se a Constituição Federal não lhes permite interpretação, apropriação delirante, subjetividade criminosa, intenção maligna. Viva a liberdade de expressão! Não dá para entender que aceitem a censura como forma de defesa da democracia. Não dá para entender que aceitem o sufocamento de ninguém, incluindo Alan dos Santos. Agora, Alexandre de Moraes, desprezado pela Interpol, determinou que a Anatel impeça o acesso de brasileiros ao site do jornalista. É a sanha do STF travestido de vítima, denunciante, investigador, acusador e julgador. O dono da verdade, o editor do Brasil, o poder moderador, nosso tutor, papai, mamãe, titia, aquele que empurra a história. O tribunal que se esparrama com sua nódoa pelos outros poderes da República, que ataca até as Forças Armadas. É mais do que perseguir, é mais do que tentar calar, banir, é quase um linchamento. A ideia é desqualificar e desumanizar os inimigos. Contra um fascista, um nazista, um genocida, vale tudo. Contra Daniel Silveira, vale tudo e um pouco mais. Vale prendê-lo, ignorando a imunidade parlamentar por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E não dá para ignorar a palavra quaisquer, incluída por emenda em 2001, quer dizer todos, ou todas, ou todes. É tudo, sem exceção. Aí inventam mandado de prisão em flagrante, flagrante perpétuo, vão rasgando a lei até um julgamento bizarro. O réu impedido de entrar no tribunal, seu advogado intimidado, multado por supostos abusos nos pedidos de recursos. Não, claro que Paulo Faria não emocionou os juízes da Suprema Corte. Nada que se diga baseado em leis parece mesmo importar para eles. Está escrito, é só ler, é só abandonar a militância. Um tribunal que é refém de um movimento político não pode, ao mesmo tempo, querer estabelecer equilíbrio e justiça.
Não há tribunal que se sustente quando disfarçadamente age politicamente, muito menos quando se assume abertamente um ator político que se pinta de boa gente e aponta para o malvadão, o inimigo. E Cristiano Zanin, advogado de Lula, leva Gilmar Mendes à emoção, às lágrimas. A graça presidencial a Daniel Silveira tenta restabelecer a ordem constitucional, desfaz uma injustiça que se arrastava como uma corrente de abusos. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos e ninguém falava nada. Hoje eu solto inocentes, disse o presidente Bolsonaro. E os magistrados sabem que o indulto é uma prerrogativa do presidente. Cabe somente a ele definir os critérios. Então, tomem tenência, seus juízes. Chega de defender a democracia de vocês e agredir, atacar, socar, espancar a Constituição todos os dias. Para a Câmara e para o Senado, recado curto. Tomem uma atitude. Caso contrário, serão cúmplices daqueles que têm rasgado leis.